Sejam bem-vindos à continuação do curso de Unity 3D do módulo Side Scrolling. Agora nós vamos estar definindo mais algumas coisas importantes aqui no nosso jogo, ok? Que a princípio é definir a câmera, como que ela vai funcionar. Nós temos a possibilidade de deixar esse visual mais 3D, olha só. Ou então podemos alterar isso daqui, tirar da visão perspectiva com a câmera selecionada, ok? Ó. Eu venho aqui e altero para ortográfica. Ela vai ficar assim meio distante, é só você alterar esse size aqui, ó, diminuir ele bastante, ele vai aproximar pra gente. Aí ele vai definir essa característica de como se tivesse amassado o 3D e vai se transformar num 2D mesmo. Aí vai da escolha de quem está desenvolvendo. Eu vou deixar assim, tá? Assim tá melhor. Afastar um pouquinho aqui. Prontinho. Agora uma característica importante que a gente tem que definir aqui no nosso teste é a câmera seguir o nosso personagem. A gente vai fazer isso daqui de uma forma bem simples, tá? Aí pra gente poder estar fazendo isso, a gente vai vir aqui, ó, com a câmera selecionada, vamos vir em componente, câmera control, aí a Unity já fornece pra gente um script que faz isso, tá? A gente tem algumas possibilidades, a gente tem esse daqui, ó, Smooth Follow, Mouse Orbit, é os que vão servir para a gente estar utilizando aqui, esses dois aqui. Vou utilizar esse Mouse Orbit, fazer um teste, tá? Para a gente fazer com que a câmera siga o personagem, é necessário que você primeiramente defina esse personagem. Vamos colocar o nome dele, ó, de Player. Agora, voltando a seleção para a câmera, é necessário que você jogue esse Player dentro dessa variável Target, tá? Esses outros valores nós podemos zerar todos eles, olha só, ok? E apenas a distância que a gente vai definir agora. Ok? Agora eu posso andar com o meu personagem, a câmera segue ele normalmente, sem problemas nenhum. Ou então, nós temos a possibilidade de estar utilizando o outro script, olha só. Câmera Ctrl, Smooth Follow, vou jogar o meu player aqui dentro. Para o estilo side scrolling eu vou estar zerando esses valores aqui, só do rotation na verdade, o resto pode deixar. Ok, esse daqui, ó, eu vou ter que zerar também, senão não vai dar essa impressão que a gente está querendo aqui de deixar ele 2D. Ok, mas o mais adequado que eu vi foi para esse estilo aqui. Se não tivesse utilizando a câmera no modo ortográfica, daria para ter utilizado esse Smooth Follow, mas como a câmera está em ortográfica, a gente vai usar o Mouse Orbit aqui no momento. Mas aí pode ficar a seu critério, é indiferente, tá? Isso não vai afetar nada no desenvolvimento em si do game. Eu vou excluir esse script aqui, ok? Deixa eu remover componente. Prontinho. O script ativado, vou utilizar ele. Eu vou só ajustar esse chão aqui. Vou aumentar a sua escala. Vou colocar um valor aqui pré-definido. Já vou colocar 100. Tá? Aqui em Y, eu vou colocar 10. Já vou abaixar isso daqui na altura do personagem. E vou definir o início aqui. Prontinho. Eu posso... Opa! Coloquei muito em cima do personagem. Deixa eu abaixar só um pouquinho. Ok. Agora eu posso andar com o meu personagem, pular normalmente, tá? Tranquilo. Uma coisa interessante que seria fazer é essa luz em si acompanhar o nosso modelo 3D. Porque senão vai entrando numa escuridão e não seria viável a gente criar vários tipos de lâmpadas, né, no game. Isso vai ficar muito ruim, vai atrapalhar o processamento, vai ficar muito pesado, enfim. Vamos colocar, né, essa lâmpada dentro do nosso personagem da seguinte forma: define a posição aqui que você quer deixar. Eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó, e vou jogar ela dentro do player. A partir desse momento ela se transformou em filha desse objeto player, então ela vai seguir automaticamente.
prontinho. O que nós temos que definir agora para a gente começar a formar o nosso jogo em estilo side-scrolling é algumas características importantes. Eu vou estar abrindo aqui o bloco de notas para a gente dizer o que a gente vai ter aqui em si. A gente precisa de obstáculos. A gente precisa desenvolver um sistema alguma coisa que mate o nosso personagem. Vamos definir aqui como morte, tá? A gente vai criar um sistema aqui de pontuação. A gente vai colocar moedas, vamos definir aqui já como moedas. Outra coisa que nós vamos ter que definir no nosso jogo deixa eu pensar aqui, um sistema de tempo. Caso ele não chegue a uma determinada posição, ele vai perder o jogo, um time, tá? O que mais que a gente precisa? A morte aqui eu vou definir como cair fora do cenário, ou seja, cair para trás. Se ele for andando aqui, olha só, nessa direção para trás, ele cair, pá, morreu. Sair do cenário. Ou também vamos pensar em alguns objetos que mate ele. Objetos. A gente vai definir isso daqui mais para frente. Os obstáculos a gente vai definir alguns cubos apenas, só para ele poder subir, descer, enfim, essas coisas assim mais básicas. O time, a gente vai ter um contador de tempo, né, contador de pontuação, ok? Isso daqui já dá pra gente definir uma base para o nosso game. Vamos lá então, agora, nesse momento, vamos definir o sistema de pontuação do nosso personagem. Então vamos criar um novo script aqui, antes de mais nada, vamos achar aqui a pastinha script, player. Na verdade não vai ser dentro do player, vamos abrir uma nova pastinha aqui, olha só, e escrever o nome de GUI nessa pastinha. Ok? Vou jogar aqui dentro do scripts. Nessa pastinha de GUI vamos criar um JavaScript com o nome de pontuação. Vamos colocar tudo minúsculo, tá? Pontuação, dessa forma, sem acentos. Vou jogar aqui dentro de GUI. E vamos abrir esse script. Enquanto abre aqui, ó, que já abriu, nós vamos vir aqui no script de referência e vamos escrever a seguinte palavra: GUI.label. É o primeiro que aparece aqui, ó, tá? Ele já vai dar um script aqui super simples, ok? Que ele vai definir como criar o sistema de GUI no nosso game, ok? Vamos vir aqui na função onGUI. Eu vou colar ele aqui no nosso script e vou explicar o que ele faz. Aqui a princípio ele chama, né, o sistema, que é uma função própria para trabalhar com o sistema de GUI. Aqui ele vai definir, na verdade, para a gente a posição, né, da GUI em si, do texto inserido, e aqui a escala. Como isso daqui a gente não vai notar a escala do texto em si, mas em si do campo que vai ter o texto, é essa parte aqui que trabalha. E no caso aqui seriam os ângulos X e Y apenas, tá? Os eixos, na verdade, X e Y, que trabalha esses comandos aqui. Então aqui no caso os dois primeiros são a altura, né, e a posição dele, da tela, do canto inferior. A gente vai criar uma variável para a gente testar isso aqui. Vamos fazer assim, ó, é mais fácil mostrar do que explicar em si. Definir uma variável com o nome X, com o valor de 10, e outra variável com o nome de Y, com o valor de 10 também. Agora nós podemos alterar aqui assim, dessa forma, X, Y. Eu vou salvar. Vamos definir o nome do texto já da seguinte forma: pontos. Ok? Vamos criar uma variável já logo de cara aqui dentro da seguinte forma. Essa variável vai possuir o nome de... Vamos definir como pontos mesmo. Pode ser minúsculo dessa vez. E vamos definir um valor de 0, porque a pontuação inicial do jogo vai ser 0. Salvar. Aqui, antes de salvar, vamos colocar um mais e colocar logo na sequência o nome da variável que define os pontos. Tá? Ele vai escrever esse texto pra gente e vai definir o valor de pontos dentro da própria GUI. Isso é uma coisa bem interessante. Eu dei um espaço aqui entre aspas para 2 pontos, que na verdade para deixar um espaço
entre os dois pontos e o valor da variável pontos. Vou voltar lá para Unity, vou pegar esse script aqui, eu tenho que escolher um objeto para jogar, eu vou criar um input vazio, vou chamar esse input aqui de GUI, tá? E vou jogar esse script aqui dentro. Eu vou pressionar play logo aqui de cara. Repara que apareceu os meus pontos aqui, o textinho que eu escrevi lá e o valor da variável. A variável pontos, eu posso alterar o valor, ok? Ela já está funcional. Só preciso comandar isso daqui a uma forma de ele adquirir os pontos. Aí aqui o que eu estava explicando antes a respeito do texto, ó, ok? X, Y, aqui a gente vai definir na verdade a posição e em si da posição mesmo do texto na nossa cena aqui no nosso cenário. Eu vou deixar tudo como 10 mesmo, padrão. Vou apertar sair fora do play. Vou salvar aqui o teste. Agora a gente precisa fazer o que? Definir um objeto que vai gerar esses pontos pra gente no game. Como que a gente faz isso? A gente vai primeiro escolher um objeto que vai ser referência para nossa pontuação, ou muito comum, vamos pegar uma base mesmo do Mario, o próprio jogo no Mario em si. O que tem lá no Mario que gera pontos? São aquelas moedinhas, então a gente vai fazer dessa forma. Eu vou pegar um cilindro, vou diminuir a escala desse cilindro assim, vou rotacionar esse cilindro em 90 graus no eixo Z, assim, 90. Prontinho. Vamos definir o nome desse cilindro aqui como moeda. Ok, lá uma moeda bem, até que bacana ela. Vem aqui em Assets, cria uma nova pastinha com o seguinte nome: materiais. Materiais. Dentro dessa pastinha nós vamos criar um novo material. E nesse material nós vamos colocar o nome de moeda. Ok? Vamos alterar aqui o shader para toon. Esse lá de um slide, deixa eu ver. Vamos aplicar isso daqui já dentro do nosso modelo. Para aplicar o material é só você selecionar o objeto e jogar ele dentro, que ele já vai aplicar pra gente. Aqui está faltando luz, por isso que a gente não está conseguindo ver legal. Ok, a gente pode alterar agora aqui, melhor. Vamos para Basic Outline. Vamos adicionar uma textura aqui dentro dele, qualquer. Vou utilizar esse. Aqui nós vamos alterar para uma cor mais dourada, que é uma cor de uma moedinha mesmo. Perfeito, aqui é uma moeda. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai definir os scripts para essa moeda aqui. Ok? Vamos criar uma nova pastinha e vamos colocar assim, ó, o nome dessa pastinha de outros. Tá? Depois a gente define um nome específico para ela. Criar um novo JavaScript e dentro desse JavaScript escrever moedas. Vamos abrir ele. Primeiro vamos definir a seguinte característica para essa moeda. Ela vai rotacionar. Vai ficar rotacionando lá no cenário, bonitinha, para o personagem ver ela. E como eu sei que eu quero rotacionar essa moeda, o que eu vou pesquisar aqui no script de referência? Eu vou escrever assim, ó. Posso colocar direto rotate, deixa eu ver se ele vai buscar. Olha lá, ele buscou. Aí nós vamos notar aqui que tem um transform rotate, olha só. Vou clicar nele. E ele vai dar para mim aqui como utilizar esse transform rotate, tá? O mais simplesinho é esse daqui, é o que nós vamos estar utilizando. Vamos vir aqui, ó, só escrever lá transform.rotate, ok? Vamos definir os valores aqui para a gente poder trabalhar mais tranquilo em relação à velocidade que o objeto vai rotacionar. A gente cria uma variável aqui com o nome de vel de velocidade e define um valor de 10 a princípio. Vamos lá voltar para a Unity e verificar o eixo em que ela vai rotacionar através dessa ferramenta aqui, ó. Eu vou rotacionar aqui
eu reparo aqui na rotação qual que vai ser alterado o valor. Eu estou vendo que é o eixo Y, então eu já sei aonde eu vou ter que trabalhar. Na ordem aqui do código é sempre assim, ó, X, Y, Z, ok? Então aqui é o Y, eu vou colocar o nome da minha variável e vou multiplicar por time.delta time. Isso daqui vai fazer ele executar com um certo delay dentro do jogo, tá? Vamos voltar lá para o jogo e vamos, antes de aplicar play, né, temos que jogar o script dentro do objeto e pronto. Olha lá, ele não está rotacionando no eixo que a gente escolheu. Vamos alterar para verificar qual é o eixo certo. Vou colocar uma vírgula aqui. É porque a gente alterou, né, a rotação dele, por isso que deu esse probleminha. Ah, agora deu certo. Então o eixo correto é o eixo X dentro do código. Perfeito. Agora eu acho que ele está girando muito devagar. Eu vou escolher um valor aqui mais rápido. É esse valor mesmo, vamos ver, 170. Para 200 logo de uma vez. Ah, que bacana. Porém, quando eu sair do play, o valor reseta. Então agora sim eu posso definir o valor. Ele vai ficar salvo. Ok. Legal, a gente tem uma moedinha aqui no nosso cenário. Eu suponho até que ela esteja com colisão, ó. Não consigo nem relar. Eu relo nela, eu encosto nela, mas não acontece nada. O que eu preciso fazer agora é destruir essa moeda e fazer ela acrescentar um pontinho para mim. Isso daqui é uma coisa bem simples, claro que é necessário um pouco de lógica de programação, tá? A gente vai precisar fazer o que agora? A gente sabe que a gente tem esse script aqui que possui essa variável aqui. Eu quero acrescentar um valor nessa variável. Porém, para mim trabalhar de um script para o outro, controlando uma variável, eu preciso que essa variável que eu vou controlar seja estática. Senão eu não consigo, tá? Feito isso, vamos voltar lá para a moeda. Vamos criar um script agora que vai ser assim. Ele vai verificar a colisão do nosso personagem. Se colidir o personagem com a moeda, ele vai executar uma determinada ação. Então, para isso, nós vamos criar uma nova função. Vai ser assim, ó, function. O nome dessa função é assim, ó, on trigger enter, tá? A gente vai abrir aqui, vamos definir, vamos colocar um nome qualquer, vou colocar assim, ó, order, de costume mesmo, pode colocar qualquer coisa, e collider. Collider já é um comando já da própria Unity. Agora aqui dentro, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar uma coisa que a gente vai aprender, é determinar um nome para o objeto através de tag. Eu vou ver se o objeto que colidiu com a moeda possui a tag, ó, se order. Então a gente já definiu que order vai ser o nosso objeto, né, o personagem. Ponto compare tag, a gente vai verificar se a tag desse objeto, desse order aí, é a tag, vamos definir aqui como player mesmo. Ok? Se for essa tag player, aí o que vai acontecer? A gente vai executar a nossa ideia em si, que é transferir um dado valor para aquela variável lá, pontuação, tá? Dentro do script de pontuação, que o nome dela é pontos. Como que a gente faz isso? A gente simplesmente escreve o nome do script a princípio, ó, pontuação. Ele já deu aqui para mim. Agora eu ponho ponto e falo o nome da variável, que é ponto. Deixa eu ver se é só ponto ou pontos. É pontos, ó. E agora eu falo o que acontece com ela. Eu vou fazer assim, mais igual a 1. Ok? Basicamente isso. Lógico que depois que eu acrescentar um ponto, eu tenho que destruir essa moeda. Ela não pode continuar lá na cena. Senão eu vou ficar pulando na moeda toda hora e vou ficar ganhando ponto com isso. E o objetivo em si do jogo, né, acaba não tendo. Então agora eu vou destruir essa moeda do cenário em si. O comandinho para destruir, a gente escreve assim, ó, destroy. Escreve aqui game object. Ele vai destruir o objeto que possui esse script aqui. Bem simples, tá? A gente vai aplicar um play aqui. Antes de aplicar o play, a gente tem que declarar a tag desse objeto. Só vim aqui, ó, tag.
e definir aqui como player. Já tem uma tag player criada, por isso que eu defini como player. A gente vai fazer o teste. Ó, não aconteceu nada. Por que será que não aconteceu nada? É bem simples isso. Nós voltamos aqui para a moeda. A base do código é trabalhar com o trigger. Então aqui nós temos que marcar o trigger que a gente tem aqui para poder executar o código. Eu vou apertar play, provavelmente pode ou não precisar. Ó, não precisou. Eu ia falar para pôr um sistema de física, mas ele já estava. Deixa eu ver. Já estava, Caps Collider. Ok? Então basicamente isso. A gente colide com ele. Ele acrescentou um ponto aqui no meu sistema de pontos e destruiu a moeda. Só que eu achei que isso daqui está muito feio. A gente poderia colocar um efeitinho especial aqui. Eu vou localizar aqui, olha só, um sistema de partículas. Cadê? Aqui, ó. Esse daqui. Aqui a gente tem uns efeitos bem bacanas. Esse Fireworks, ó, é muito legal. Olha que legal. Bem bacana. Eu vou acrescentar esse efeito aqui. Eu vou alterar o nome dele. Eu vou colocar moeda explosion. Ok? Vou fechar todas as pastinhas. Voltar aqui para assets. Eu vou criar uma nova pasta com o nome de prefab. E eu vou pegar esse moeda explosion e vou jogar dentro dessa pastinha de prefab. Ó, ele está aqui. Não preciso dele mais na cena. Agora quando explodir, a moeda for destruída, eu quero que tenha esse efeito aqui legal de explosão. Ok? Vamos lá então, vamos voltar para o nosso script. Vamos declarar uma variável onde nós vamos colocar essa explosão. Vamos colocar assim, ó, var exp de explosão mesmo. Aqui é o nome que você quiser. Vou colocar 2 pontos e transform. Prontinho. Para a gente chamar essa explosão, a gente tem que chamar antes de destruir o objeto. E o comandinho para chamar é bem simples. É só colocar aqui, ó, instantiate, que na verdade vai instanciar o objeto na cena. Agora a gente define no primeiro comando o nome do objeto que vai ser chamado, que é o explosão. E agora a gente vai definir posição e rotação dele. Eu vou definir como assim, ó, transform.position, transform.rotation. Isso daqui vai definir a rotação e a posição exatas do objeto que esse script está compondo, ok? Então, o objeto que possui esse script vai estar declarando essa posição e essa rotação para instanciar o objeto explosão. É basicamente isso. Através dessa linha de comando a gente vai mandar instanciar o efeito de explosão e a gente vai verificar. Ó, teve um erro aqui, na verdade foi de escrita. Transform, aqui ó. Pronto, não deu mais nenhum erro. Vou executar novamente o game. Ó, não aconteceu nada. É óbvio porque não aconteceu, porque a gente não colocou aqui na variável explosão a explosão. A gente tem que pegar esse prefab que a gente criou e jogar aqui dentro. Salvando aqui novamente. Agora sim, ó, eu colidi, ganhei um ponto, ela explodiu. O sistema de partículas está ativo, ele não se autodestruiu. A gente vai ter que ver isso daqui. Deixa eu localizar o autodestruct dele aqui. Aqui, ó, tá? Ele vai se autodestruir. Ele vai só dar um tiro, vai fazer só uma vez o sistema de partícula e depois ele destrói. Ok? Então é isso. Vamos aplicar, para a gente ter uma noção de que a gente realmente está andando nesse jogo aqui, uma textura dentro desse chão. Eu vou vir aqui, deixa eu localizar Terrain Assets, Texture. Vou colocar essa textura de pedra. Vou configurar ela aqui para ficar bacana. Vou colocar 10 não, 15. Olha lá que legal, ó. Pá, peguei a moeda, explodiu. Ok, a definição em si do game, do estilo do jogo que a gente está definindo, está começando a pegar forma. Vamos colocar aqui agora alguns obstáculos, olha só, para o nosso personagem.
jogar a textura dentro desse objeto aqui também, jogar outra, ok, essa daqui, a gente vai colocar um certo desafio aqui nesse jogo agora, que na verdade vai ser um chão que mate o personagem, tá? A gente vai ver agora se ele consegue, né, de fato aqui no teste, pular toda essa altura. Ó, ele não consegue pular. Vamos aumentar o jump dele. Deixa eu ver aqui para 10. Aumentar a gravidade para 50 e o jump dele para 15. Ó, agora sim, ó. Deixa eu ver se ele alcança lá. Não, ele não alcança. Diminuir a gravidade para 40. Ó. Ok. Bacana. Se ele cair no chão até um determinado ponto aqui, ó, se ele cair no chão nesse meio termo aqui, ele vai morrer, tá? A gente já vai ver como definir isso para morte, ok? Então é isso daí. Agora, a gente já definiu o cenário, a gente já viu que ele pula, já definiu a força do pulo. Para a gente definir esse sistema de morte para ele, a gente vai precisar criar um novo objeto. Antes de mais nada, cria um empty vazio e coloca assim, ó, blocos. Joga todos esses cubos, menos o chão, né? Deixa eu, o chão a gente já nomeia aqui como chão. Os outros cubos aqui, que são os blocos em si, vamos jogar dentro desse empty vazio, blocos. Prontinho. Vamos criar um novo cubo. Vamos colocar esse cubo aqui exatamente no chão. E vamos nomear ele como zona de morte. Ok? Só que sem os espaços, né? Ele vai ser a nossa zona de morte. O personagem tocou nele, morreu. Posicionar ele aqui. Prontinho. Está definida aqui a nossa zona de morte. Vamos multiplicar essas moedinhas aqui para ficar legal. Salvar elas aqui, ó. Prontinho. Então é isso daqui, tá definido aqui essa parte aqui. Quando o nosso personagem cair, a gente vai definir que ele morre. Se ele colidir com esse cubo aqui, ele vai morrer, tá? Porque mesmo que ele deve morrer, porque se ele cair, ele não vai conseguir mais subir, tá bom? Então é isso daí, eu vou deixar isso daí pra gente definir na próxima aula. Essa aula vai ficando por aqui e até a próxima.